quando Satanás enche o coração do homem. O culto cristão é realizado de diversas formas, mas sempre contendo os elementos: oração, leitura da palavra, adoração, contribuição e pregação e ensino das Escrituras. Um desses momentos, o da contribuição, é o que na prática mexe com a nossa natureza carnal mesquinha, de reter recursos para acumular para nós mesmos, e nos desafia para doar parte do que recebemos de Deus e participarmos da manutenção da obra do Senhor, e assim manter em dia não somente a manutenção do santuário e dos que servem nele, mas também abençoar outras pessoas. Mas nesse momento tão sagrado, também é possível ver como Satanás pode dominar corações de tal maneira, que o ato de ofertar seja maculado por uma falsa modéstia, pelo mau exemplo e pela tentativa de pecar contra o Espírito Santo de Deus. Acompanhe comigo o texto principal dessa lição. Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4 versículo 27. Resumo da lição. Deus não considera inocente aquele que se deixa levar pelos enganos de Satanás. O texto bíblico da nossa lição está registrado no livro de Atos capítulo 5 versículos 1 ao 11, que diz: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti. E vendida, não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Objetivos da nossa lição: mostrar o mover de Deus em Jerusalém. Conscientizar de que a oferta de Ananias e Safira estava contaminada. Saber que devemos ter cuidado com nosso coração. No primeiro tópico da nossa lição teremos como tema, a Igreja debaixo do Espírito Santo. Seguido por 3 subtópicos que são eles: o mover de Deus em Jerusalém, a união dos irmãos e o exemplo de Barnabé. Vamos lá! Primeiro subtópico: o mover de Deus em Jerusalém. O livro de Atos nos mostra que a igreja do primeiro século era cheia do poder do Altíssimo. Atos capítulo 4 versículo 31. Os crentes eram batizados com o Espírito Santo falando em línguas, pessoas eram salvas e milagres eram operados pelos apóstolos em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 4 versículo 33. Contudo, existiam alguns problemas na igreja: perseguições, crentes passando necessidades e até certo partidarismo étnico favorecendo as viúvas dos hebreus em detrimento das viúvas gregas. Atos capítulo 6 versículo 1. Estas dificuldades foram tratadas devidamente pelos servos de Deus, as quais mostram que nenhuma congregação está isenta de passar por elas. Deus operou poderosamente na vida dos cristãos do primeiro século, a palavra era ministrada e os seguidores do caminho, como eram chamados os discípulos de Jesus, se tornaram bem conhecidos em Jerusalém. Atos capítulos 9 versículo 2. Segundo subtópico: a união dos irmãos. Uma característica descrita por Lucas a respeito da igreja primitiva é a unidade entre os irmãos. Atos capítulo 4 versículo 32. As necessidades eram supridas de tal forma que não havia, pois, entre eles necessitado algum.
Atos capítulo 4 versículo 34. Os valores trazidos eram repartidos entre os necessitados, de acordo com a carência que tinham. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos capítulo 2 versículos 43 e 44. A unidade desses irmãos não se resumia a simplesmente estarem juntos, mas a ouvirem os ensinos da palavra na doutrina dos apóstolos, na ceia e nas orações. A igreja em Jerusalém tinha a palavra e o poder de Deus. Terceiro subtópico. O exemplo de Barnabé. A palavra de Deus nos apresenta um levita de nome José, que havia nascido na ilha de Chipre. Os levitas eram pertencentes ao grupo de pessoas que prestavam o serviço junto com os sacerdotes no templo. O sacerdócio era dividido em 3 grupos: o sumo sacerdote, os sacerdotes comuns e os levitas. Todos os 3 descendiam de Levi. Todos os sacerdotes eram levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Em o Novo Testamento, os levitas mantinham suas funções. Na base da hierarquia sacerdotal estavam os levitas, que eram cerca de 10.000, também divididos em 24 turnos. Suas funções eram a música e as várias formas de serviço relacionadas ao templo. Barnabé, como também era conhecido esse levita, era um homem temente a Deus, e é destacado por Lucas, provavelmente por participar de forma ativa nos capítulos seguintes, no auxílio do reconhecimento de Paulo. Atos capítulo 9 versículo 27. Se não fosse Barnabé, ser usado por Deus para trazer Saulo à comunhão dos irmãos, após a conversão do perseguidor, e depois trazê-lo posteriormente para a igreja em Antioquia, certamente a história de Paulo seria outra. Barnabé é destacado por vender uma propriedade que possuía, e por trazer o valor da venda para os apóstolos, a fim de ajudar as pessoas pobres em Jerusalém. Atos capítulo 4 versículos 36 e 37. É notório que os levitas, pela lei de Moisés, não deveriam ter propriedades entre seus irmãos em Israel. Deuteronômio capítulo 18 versículo 1. Esse mandamento pode ter sido interpretado como um impeditivo para que os levitas tivessem propriedades na Terra Santa, mas não em outros lugares. Nessa toada percebe-se que Barnabé vende uma propriedade, e Lucas não registra onde ficava, mas narra que o preço dessa venda foi trazido para a congregação dos santos. E aí, como está sendo a aula até aqui? Se está gostando, não deixe de se inscrever, isso é muito importante, pois assim poderemos trazer mais conteúdo para o nosso aprendizado. Vamos continuar. No segundo tópico da nossa lição, veremos uma oferta contaminada pela mentira. Seguido por 3 subtópicos que são eles: o conluio entre o casal, a mentira narrada e confirmada e o julgamento de Deus. Primeiro subtópico: o conluio entre o casal. Lucas mostra que um casal da igreja, Ananias e Safira, também possuía uma propriedade disponível, como se entende, para venda. Ele inicia o capítulo 5 de Atos com uma conjunção adversativa, mas mostrando uma clara diferença entre a menção feita sobre Barnabé em comparação à história que vai ser iniciada, a do casal mentiroso e fraudulento. Da mesma forma que Barnabé, esse casal vendeu uma propriedade e trouxe um valor para os apóstolos. Parece que o exemplo de Barnabé chamou a atenção do casal para a posição de destaque que uma grande oferta poderia lhes dar junto à opinião dos irmãos. Enquanto Barnabé trouxe o preço do que vendera, Ananias e Safira trouxeram parte do preço, e, de forma combinada, acertaram entre si que diriam aos apóstolos que o resultado da venda era diferente do valor total. O casal propositalmente planejam reter parte da renda provinda da venda de sua propriedade, porque não amam a Deus, mas ao dinheiro. Vendem um campo de sua propriedade, recebem o dinheiro, guardam para si parte da renda e dão o restante aos apóstolos para distribuição entre os pobres. Notemos que Deus não obrigou o casal a contribuir com a obra ou a socorrer as pessoas que necessitavam. Ele espera que nossas ofertas e contribuições sejam trazidas de forma voluntária, sem imposição nem por obrigação. Eles poderiam vender a propriedade e reter parte do preço, de acordo com a necessidade que tinham naquele momento.
O imóvel era deles, e não precisavam mentir ou contar uma história falsa para convencerem os apóstolos de que eram pessoas generosas. Reter parte do valor que tinham consigo não era necessariamente o problema. O mal que fizeram foi mentir aos apóstolos, transparecendo uma falsa espiritualidade. Segundo o subtópico: a mentira narrada e confirmada. Ao levar o dinheiro para os apóstolos, Ananias já havia acertado com sua esposa a mentira que iriam contar diante das pessoas. Observe que existe a possibilidade de um pecado ocorrer em casa e ser levado para a congregação. Um plano pensado no inferno seria levado a cabo primeiro entre a cumplicidade de um casal, e depois com a sua execução entre os santos de Deus. Eles passariam bem aos olhos dos demais irmãos, uma doação financeira robusta atrairia olhares de admiração. Mas Deus não tolera desonestidade, e o preço dela custou a vida de Ananias e de Safira. Atos capítulo 5 versículos 6 e 10. Entretanto, a falsa piedade tem seu preço, e o julgamento divino não deixou passar essa possibilidade. Eles tentaram sem necessidade iludir os apóstolos, mas foram desmascarados pelo Espírito e julgados imediatamente. O casal não contava com o fato de que o Espírito de Deus estava vendo tudo, e revelou a Pedro a falcatrua que estava acontecendo. Terceiro subtópico: o julgamento de Deus. Por qual motivo Deus trouxe imediatamente um juízo tão incisivo para Ananias e Safira? O exemplo de Barnabé poderia ser repetido em outras ocasiões, mas o exemplo de Ananias e Safira também. Se por um lado temos pessoas que farão suas contribuições de forma voluntária e com alegria, poderemos ter também pessoas que farão contribuições com intenções distintas. Para que não houvesse um padrão de pessoas sendo dirigidas por coisas contrárias ao que Deus havia determinado, e a igreja não fosse contaminada por esse tipo de atitude, o Senhor imediatamente julgou os cônjuges de forma pública. O marido foi julgado primeiro, pois além de ter tido a ideia, foi ele a pessoa que levou a oferta e deu início à mentira. A seguir a esposa foi julgada por confirmar a mentira contada pelo marido. Atos capítulo 5 versículos 2 e 8. Deus tratou com o casal de forma radical. Pedro, cheio do Espírito e somente por revelação divina, pergunta a Ananias por que Satanás havia enchido seu coração para pecar contra o Espírito. E apesar de Satanás ter enchido o coração de Ananias e Safira, Deus não os considerou inocentes, pois foram eles que deram cabo à mentira. Eles eram responsáveis pelas suas ações. Todos somos responsáveis por nos guardar de ser influenciados pelo maligno. Deus sabe que Satanás age para nos tentar, mas ele também nos responsabiliza se cedermos à tentação, como também recompensa a nossa fidelidade para com ele. Foi Satanás que encheu o coração do casal, e eles dariam conta de sua falta de vigilância. Lembremo-nos de que o plano de enganar os apóstolos e a igreja não nasceu no santuário, mas em um lar de duas pessoas, como se entende que eram, ou deveriam ser, pessoas tementes a Deus. No terceiro tópico iremos saber por que devemos ter cuidado com o coração. Seguido por 3 subtópicos que são eles, Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás. Deus proveu o necessário, e o último, corações fraudulentos. Primeiro subtópico: Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás. O pai da mentira continua a realizar seus feitos, ora mentindo para os seres humanos, ora motivando-os a tentar mentir contra Deus. Quando pecamos e não confessamos nossos pecados, incorremos em um grave erro. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1 versículo 10. Deus é verdadeiro, e não tolera mentira em lugar algum, ainda mais no ambiente dos santos. Para os que temem a Deus, o inimigo tentará fazer como fez com Ananias e Safira, uma forma de falsidade em diversos prismas. Alguns doarão grandes somas de dinheiro, na busca de sentirem-se aliviados de seus pecados cometidos, em vez de buscarem o perdão de Deus e se consagrarem mais. Outros serão seduzidos pelo maligno para que entrem em guerras desnecessárias com outros irmãos, de forma pública, usando a glória de Deus como uma bandeira pela qual estão lutando,
quando na verdade estão nutrindo seus egos e trazendo vergonha para a casa de Deus. É preciso que estejamos atentos para que não abriguemos o pecado em nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, versículo 23. Da mesma forma que do coração procedem as saídas da vida, ele também pode ser cheio de coisas que Deus abomina, e por isso a advertência de Provérbios é necessária. Segundo o subtópico: Deus provê o necessário. O exemplo de Barnabé e não o de Ananias e Safira deve nos motivar a ser constantes contribuintes com a obra de Deus. O Senhor não depende das nossas contribuições, pois é Ele que nos concede os recursos que depois usaremos para abençoar a sua obra. Mas cabe dizer que a nossa contribuição precisa ser de boa vontade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Deus não deseja que contribuamos com murmurações, mas com um coração disposto a participar do reino. A oferta deve ser também de acordo com a nossa prosperidade. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Não precisamos ficar preocupados com a providência, pois o Eterno nos dá tanto pão quanto a semente. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Não podemos comer a semente e semear o pão. Cada item tem seu devido lugar, e isso precisa ser respeitado. Ananias poderia ter retido parte do total para si quando vendeu seu terreno. Mas porque ele tentou enganar a Deus, Pedro teve de fazer-lhe perguntas adicionais. Terceiro e último subtópico: corações fraudulentos. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios capítulo 4, versículo 27 e 28. Deus não somente nos adverte a que estejamos atentos para não perder o espaço reservado ao Santo Espírito, e esse espaço ser ocupado por Satanás, mas também nos orienta a que nos ocupemos com aquilo que é justo. É preciso fazer a obra completa, ocupar nossas mentes e corações com a palavra de Deus, nos sujeitando ao Espírito. Lucas nos mostra que partiu de Ananias a ideia de reter parte do dinheiro que seria levado para os apóstolos, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Atos capítulo 5, versículo 2. Safira poderia ter admoestado seu esposo a não agir de forma fraudulenta, mas parece que o casal estava unido pelos laços da falta de caráter. É possível que, se ela houvesse admoestado seu esposo, ambos não entrassem na história sagrada como um mau exemplo. Apesar de não terem blasfemado contra o Espírito, deliberadamente colocaram-o à prova. Assim como os israelitas que puseram Deus à prova morreram no deserto, assim também Ananias e sua mulher morreram. O escritor da Epístola aos Hebreus, comentando acerca da morte de um blasfemo, pergunta: o que acontecerá então com aqueles que desprezam o Filho de Deus, que desrespeitam o sangue da nova aliança, com o qual eles mesmos foram purificados, ou ainda que insultam o Espírito que nos mostra a graça de Deus? Vocês não acham que eles merecem um castigo muito mais severo? Hebreus capítulo 10, versículo 29. E ele conclui: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 31. Conclusão da nossa lição de hoje. Deus espera que hajamos com sinceridade e autenticidade em todos os momentos. Satanás pode motivar mentiras e outros pecados mesmo em pessoas que já conhecem o Senhor e vivem em ambientes de milagres. Por isso, é necessário que guardemos os nossos corações para não ser enganados nem tentar enganar outras pessoas na obra de Deus. Espero que tenha sido abençoado com essa lição. Não esqueça de curtir e compartilhar. Fazendo isso, outras pessoas também serão alcançadas e abençoadas. Aguardo você no próximo vídeo.